Boa noite Marilda e todos que foram chegando, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, em nome de Maria, para mais uma live transmitida pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Bem-vindo André, bem-vindo Zuca, boa noite, Marilda mais uma vez, Beth, creio que seja a Beth, isso. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Paz e luz aos nossos corações. Hoje, sexta-feira, é aquele dia na semana que nós nos dedicamos a falar daquela obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Eu faria a leitura hoje. Nós estamos aqui no Lar Mariana, mas infelizmente o João não trouxe o livro, então nós sabemos o tema de hoje, então o João vai discorrer sem a leitura do Fonte Viva. Meus amigos, eu preciso passar uns recados do funcionamento da nossa casa, que apresenta atividades virtuais e presenciais. As presenciais acontecem todos os dias, abertas ao público, com exceção do sábado. Então, no domingo nós temos palestra, evangelização infantil, temos também cantoria, nós cantamos 2 músicas com os amigos, trabalhadores da casa. Então, no domingo é às 9 da manhã. Na segunda, às 19h30, palestra, assistência espiritual e passe. Lembrando que no domingo também nós estamos retornando com os passes. Na terça-feira, estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. Na quarta-feira, às 20 horas, palestra e passe. Na quinta-feira, estudo de obras doutrinárias, das 15 às 16. A partir das 16, nós temos atividade mediúnica de assistência espiritual. Entretanto, não é aberto ao público, é tão somente para os trabalhadores e médiuns da casa. Esse trabalho se estende das 16 às 16h30. Na sexta-feira, que é hoje, nós temos uma palestra às 19 horas, versando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas são as nossas atividades. Quero convidar a todos para no próximo domingo, dia 22 de maio, para participarem de uma palestra musical do nosso amigo Delci Alves, cujo tema será um tributo à paz. Todos estão convidados. Temos também a campanha de fraternidade Alta de Souza, que será amanhã, dia 14. Então, é o único sábado em que a casa abre as portas, os portões, para receber os donativos, mantimentos, produtos de higiene e limpeza, para nos ajudar a montar as cestas básicas e distribuirmos para as famílias cadastradas na Casa Espírita Maria de Nazaré. Contamos com o apoio, com a doação amorosa de quem puder nos auxiliar. Muito obrigada. Meus amigos, acho que de recados nós temos a Feira do Livro Espírita, que ainda continua. Temos, provavelmente, durante esse mês de maio inteiro, nós ainda teremos a Feira do Livro e os livros estão sendo vendidos a preços simbólicos de R$1, R$2, R$3, R$5. O livro mais caro, portanto, R$5. Vale a pena conferir. Então, o convite está feito. A feira acontece todos os dias em que a casa está aberta ao público para uma atividade, ok? Então, deixa eu ver, eu acho que já passei todos os recados. Então, nesse momento, vamos, como sempre fazemos, unir, juntar. Brandina, boa noite. Vamos juntando os nossos corações, as nossas mentes, para que assim, mais facilmente, possamos nos dirigir ao Pai Celestial, conforme Jesus, Divino Pastor de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, o tema de hoje é do Fonte Viva e é a lição de número 19, cujo tema é Apacenta. Então, é uma alusão às palavras do Cristo para Pedro, o apóstolo, quando ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Este é o tema de hoje, apacentar, ou seja, tornar aqueles ambientes turbulentos, de conflitos, de discussões, sermos então a paz, onde quer que estejamos, com quem estejamos. Mas para discorrer melhor sobre esse tema, nós vamos chamar o nosso amigo João Firmino, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, assim como eu, Vânia. Com vocês, João Firmino. Amados irmãos, amadas irmãs, em Cristo Jesus, regozijemo-nos por mais essa oportunidade de podermos atuarmos como servidor nessa doutrina de amor, de paz e de luz que o Mestre Jesus nos ensinou. Como a Vânia já antecipou, hoje nós estamos aqui com a incumbência de falarmos da lição número 19 do livro Fonte Viva. Infelizmente não foi possível fazer a leitura desta mensagem do livro, porque estamos no Lar Mãe Mariana, realizando aqui da sala administrativa a nossa live, e o livro ficou em casa. Eu acabei de manhã esquecendo de trazê-lo, mas eu tinha em mente o título, e então é a lição 19, onde fala Emmanuel a respeito da fala de Jesus ao apóstolo Pedro. Vamos dizer assim, o número 1 dos 12 apóstolos que trabalharam com Jesus ali na implantação do cristianismo na terra. E Jesus, carinhosamente, de uma maneira doce, amorosa, fraterna, amigável, responsável, nos considerou como o seu grande rebanho, as suas ovelhas, os seus irmãos amados, queridos, e por quem ele amava, amou e ama ardorosamente, a ponto de dar a sua própria vida em prol do seu grande rebanho. E numa oportunidade em que ele estava a conversar com Pedro, e tendo em mente que o que aconteceu com o Mestre Jesus já estava inserido na sua programação encarnatória aqui no planeta Terra, eu digo encarnatória e não reencarnatória, porque pelo que nós temos obtido assim de informação através da equipe espiritual da verdade e os outros que continuam trabalhando em prol do Consolador, que foi a grande promessa de Jesus,
Pedro foi o número 1 da sua grande equipe de 12, e Jesus o conferiu a grande responsabilidade de ser o líder desta equipe de 12, e com a partida do Mestre Jesus, com o retorno do Mestre querido às hóstias paternas no plano superior, onde ele, em algumas oportunidades, nos dissera, né, que ele e o Pai eram unos, estavam unidos, né, em prol de uma atividade amorosa, fraterna, educativa e de muita responsabilidade para com seus irmãos. Jesus, numa oportunidade de diálogo, de conversa, ele disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, quero dizer que ele queria que ele cuidasse do seu rebanho com amor, apacentando, com muita paz. Nada de chicote, nada de vara, nada de ser agressivo e ser fraterno, nada de arrogância, de prepotência, ter, acima de tudo, muito, muito, muito amor para com os seus irmãos, a quem, volto a dizer, carinhosamente, amorosamente, Jesus nos incluiu, nos comparou a um grande rebanho, né? Onde um senhor que possuísse um enorme rebanho de ovelhas e ele tivesse todo o carinho, todo o apreço e para com suas ovelhas, e principalmente, né, as ovelhas pequeninas, as que mais requeriam e requer cuidado, requer carinho, requer amor, requer responsabilidade. E foi o que Jesus, já prevendo tudo o que poderia acontecer, como aconteceu com o Mestre querido, ele já foi logo de início, né, passando a Pedro, o apóstolo número 1, grandes responsabilidades, em várias oportunidades, e como esta, que dá título à lição 19 do livro Fonte Viva, né, quando ele incumbe a Pedro de apacentar as suas ovelhas. O título se não me falha a memória da leitura, apacenta. Então ele pede a Pedro que cuide de seus irmãozinhos menores, que seja manso, né? Que seja dócil, que seja carinhoso, que seja fraternal, que dê continuidade àquele trabalho que Jesus iniciou, que Jesus o fez já nos últimos períodos, diríamos assim, nos 3 últimos anos do seu reinado aqui no planeta Terra, do seu apostolado, porque pelo que nós conhecemos através da doutrina espírita, através dos enfoques, da fala de vários amigos do plano espiritual, essa grande equipe que trabalhou com Kardec, liderada pelo Espírito Verdade, que, segundo algumas informações, alguns historiadores, né, da doutrina espírita, seria o próprio Jesus. Mas não tem assim tanta importância se foi Jesus, se não foi, se foi um outro espírito que fez parte da equipe de Jesus, que
nos recomendou, lições preciosíssimas, e veio trabalhar com Kardec no momento apropriado, porque Jesus, prevendo tudo o que ia acontecer com ele, e precisava que assim fosse, porque se não fosse da maneira como foi, talvez não ficasse tão marcante, tão relevante a sua mensagem para todos nós. Porque eu volto a dizer, Jesus até os 30 anos, segundo nos fala os historiadores e a própria espiritualidade, ele teve uma vida normal, trabalhando, na carpintaria, realizando alguns feitos, diríamos assim, excepcionais, curando alguns, falando a outros, porque um espírito da hierarquia evolutiva do Mestre Jesus, o que ele estivesse fazendo, com quem estivesse falando, com certeza era uma fala diferenciada, uma fala instrutiva, construtiva, sempre uma fala transmitindo uma mensagem de amor, de fé, de renovação, de esperança, de alívio. Mas nos últimos 3 anos foi o período em que ele dedicou exclusivamente ao trabalho de evangelizar as criaturas, de curar os enfermos, de aliviar a dor dos doentes, de estar sempre nas oportunidades gerais, passando uma mensagem de ensinamentos preciosos, de ensinamentos oportunos, e foi destes ensinamentos, e foi destes encontros que ele realizava com as criaturas que sofriam, com aqueles que o buscavam para obter conhecimento, foi a partir de então, dos 30 anos, que ele convocou os seus 12 apóstolos, e o primeiro nós sabemos que foi Pedro, e depois na sequência, agora não vem assim à minha mente, qual teria sido o segundo, não sei se a Vânia lembra alguma coisa, também não lembra, mas veio a sequência aí os 12, e o Pedro nós sabemos que foi o primeiro, o número 1, e tivemos aí os 12 a quem ele convidou, convocou, que pudesse fazer parte da sua equipe, que desse sustentação, desse uma base, eu diria assim, de apoio, para que ele pudesse realizar todos os seus feitos, todas as suas curas, todos os atendimentos, todas as lições preciosas, e foi deste período, dos 30 até os 33 anos, que ficou esses fatos, esses acontecimentos registrados, e que veio através das anotações desses 12 apóstolos e outros que estiveram acompanhando Jesus, foi destas atividades, destes atendimentos, destas curas, dos chamados que para muitos foram os milagres de Jesus, que para nós sabemos que, pelo que a espiritualidade nos passa, eram a realização do poder da fé e do merecimento de cada um daqueles que procurava Jesus. Foi destes feitos, destes encontros, destas curas, destes atendimentos, destes milagres, como para muito é notável, que surgiu aí o Novo Testamento, o que está na Bíblia, o Novo Testamento, que são os fatos da vida ativa do apostolado de Jesus. Foi esse período onde, vamos dizer assim,
ele exercitou um mediunato, porque podemos dizer que Jesus fora um médio de Deus, porque ele intermediou diretamente com o Pai para atender às necessidades de seus irmãos pecadores, de seus irmãos sofredores, e tanto isto é real que ele mesmo nos disse, né, que ele viera para os doentes, para os enfermos, porque os sãos não precisariam de médicos. E ele, como volto a dizer, era o médico de Deus, intermediava diretamente do Pai para com seus irmãos, para realizar todas aquelas curas que ele realizou, fazer todos os feitos que ele fez, só mesmo tendo a oportunidade e tendo a condição espiritual, evolutiva, de fazer uma ligação, diríamos assim, direta, né, com o Pai, para atender e realizar tudo o que ele realizou e deixar para nós o que nós chamamos hoje, né, de um Novo Testamento, o cristianismo, aí cristalino, lindo, maravilhoso, ensinamentos preciosíssimos. E nesta lição 19 do livro Fonte Viva, Emmanuel cita, né, ali alguns feitos onde Jesus recomendou a Pedro que fosse o líder após a partida do Mestre, após o retorno de Jesus às hóstias espirituais superiores, onde de lá ele continuaria velando, atendendo e presente no coração de todos os seus irmãos. E aí coube ao apóstolo Pedro, um homem sem cultura, vamos dizer assim, para a época, mas a cultura formal, a cultura didática, aqui acadêmica, né, vamos dizer assim, da época para os dias atuais. Ele era um homem que não tinha formação especial, mas tinha uma formação espiritual muito elevado. Tanto que foi o líder, né, dos 12 apóstolos, foi o líder do cristianismo, onde ele pediu, né, que seja manso, seja dócil, seja fraterno, nada de chicote, nada de agressão, nada de prepotência do meu rebanho, para que não falte o alimento, para as minhas ovelhas. Seja o grande pastor de meu rebanho, Pedro. A ti eu confio, a ti eu dedico, a ti eu espero que seja feita a minha vontade e a vontade do Pai para com os meus irmãozinhos sofredores, enfermos, principalmente os mais pequeninos, não é? Aqueles que precisariam, aquelas ovelhas ainda, diríamos, recém-nascidas, recém-chegadas aqui no planeta Terra, e o Mestre, perante a sua visão transcendental, ele sabia que teríamos momentos dificílimos para superarmos quando a sua partida, e coube a Pedro a liderança de liderar o cristianismo nascente, de liderar o trabalho que Jesus iniciou, e todos nós hoje
sabemos, né, o que aconteceu com o Mestre Jesus, o que aconteceu com o próprio Pedro, o que aconteceu com todos os seus apóstolos, seus discípulos, e até com o grande Paulo, né, que não viveu ao lado de Jesus, não era um dos apóstolos, mas foi um dos discípulos que mais trabalhou, que mais marcou, que após, né, o encontro com Jesus, ele assumiu uma grande responsabilidade, foi uma conversão, diria, espiritual, de um espírito que veio com a incumbência tal de realizar tudo o que realizou e dar o testemunho de fé até os seus momentos finais, né? Porque foram grandes nomes, grandes espíritos que vieram e fizeram parte da grande equipe de Jesus. Tivemos aí os 12 apóstolos, mas tivemos outros vários que vieram na sequência. Citamos aí Paulo, Ananias, Estevão, Abigail e outros vários líderes que foram dando continuidade de todos que tiveram com Jesus. Se não me falha a memória, acho que João, por ter sido na época o mais novo, fora quem ficou com a incumbência, né, de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Até nós lembramos, né, na oportunidade, quando nos momentos finais, João chega a Jesus e onde ele diz, né, mãe, eis aí teu filho, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? Então, e João, coube a ele, através destas palavras de Jesus, e também um espírito que já estava preparado, veio com essa incumbência de ficar ao lado de Maria, a mãe de Jesus, até os momentos derradeiros dela como espírito aqui na terra, né? E depois o cristianismo foi sendo, foi implantado, mas houve grandes rejeições, grandes opositores, que nós sabemos através da história, e a Pedro, que foi conferido a ele, né, o trabalho de apacentar as suas ovelhas, ele levou esse compromisso, desempenhou essa tarefa até o final dos seus dias com muita resignação. Nunca houve, não temos conhecimento de um momento sequer que Pedro tenha, diríamos assim, perdido o equilíbrio. Só um momento foi quando, na prisão de Jesus, né, que tem aquele lance lá que ele negou Cristo, e teve um outro lance, né, que ele até, acho que me parece que usou da espada contra um soldado romano, mas Jesus o admoestou e ainda realizou ali uma grande cura, né, que foi, como que eu diria assim, implantou novamente a orelha do soldado no seu rosto, na sua face, e pediu a Pedro, né, que embainhasse a sua espada, fazendo jus à grande recomendação que ele houvera feito antes, que apacentasse as ovelhas, nada de agressão, nada de vara, nada de espada. E nós, toda a humanidade da época, né, e até os soldados, os imperadores, etc. e tal, faziam parte desse grande rebanho do Mestre Jesus. E
Pedro, nessa hora, com certeza, caiu em si, se tocou e depois ele realizou o seu trabalho, né, de apacentador, com muita passividade, com muita dignidade, com muito comprometimento, com muita responsabilidade, até o momento final de sua vida aqui na terra, onde ele disse, né, não me sinto digno de morrer na cruz como o meu mestre, como o meu salvador. Aí tem aquele lance, né, que ele já estava amarrado, prisioneiro na cruz, eles viraram ele de cabeça para baixo e Pedro desencarnou, mas cumpriu com muita responsabilidade, com muita fidelidade, com muito amor, a confiança, o pedido, a responsabilidade que o Mestre Jesus lhe passara com esta afirmativa, com este pedido: Pedro, apacente as minhas ovelhas. E hoje nós temos a doutrina espírita a nos imbuir de responsabilidade e sermos também, né, pacíficos, sermos mansos, sermos comprometidos com a causa de Jesus, porque a doutrina espírita, nós temos certeza, nós sabemos que é o Consolador prometido e de dar continuidade ao trabalho que Jesus iniciou já há mais de 2000 anos atrás, bem mais. E nós estamos aqui dando continuidade, diríamos assim, ao trabalho de Jesus e damos seguimento, né, de sermos apacentador, como Pedro fora. Isso para nós é muito carinho, é muito amor, mas muita responsabilidade. Graças a Deus. Eu vou passar para a Vânia, que vai fazer para nós o encerramento. E se quiser acrescentar alguma coisinha também, ela tem condições para tal. Muito obrigado, paz e luz a todos. Uma boa noite. Amigos queridos, deixa eu cumprimentar Maria de Lourdes, Nelson, Norma, Cidinha. Boa noite a todos nesses momentos, nesses instantes finais da nossa live de hoje. Então vamos lembrar que toda a liderança na Terra deve ser exercida na forma com que Jesus recomendou a Pedro, apacentando e não de forma preconceituosa, de forma arrogante, de forma autoritária. Todos nós temos alguma liderança, quer seja em nossos lares, nos nossos campos profissionais. Então lembremos sempre das palavras de Jesus para que apacentemos e não tornemos a vida das pessoas ainda mais difícil. Então é esse o recado de hoje. Amigos queridos, fechemos os nossos olhos para então encerrarmos a live de hoje com a prece endereçada a Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Unamos os nossos corações, unamos os nossos pensamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem conosco, meus amigos, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Segunda-feira eu retorno. É que nós tivemos algumas intercorrências e eu não pude realizar a live na segunda-feira, mas na próxima segunda-feira estarei de volta. Na terça, o nosso amigo Rubens. Na quarta, o Alex.
Na quinta, Ricardo. E na sexta, a dobradinha, a parceria Vânia e João Firmino. Meus amigos, um maravilhoso final de semana, tudo de bom, paz e luz e até a próxima. Fiquem com Deus.